Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então Ricardo. não dirá. Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia Que não tá pegando. quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais.
Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para podermos fazer a nossa live costumeira, né? Nós hoje estamos gravando toda a programação, porque nós vamos passar esse vídeo para a nossa união, né? Para os outros conhecerem como que está sendo os nossos encontros aqui todo sábado à noite, né? E eu quero dizer para vocês, todos aqui estão, eu quero dar boa noite para todos os meus amigos. Nós temos 26 pessoas agora aqui, tá bom? Isso é muito bom e contamos com a sua presença toda semana. Você está fazendo suas lições durante a semana ali pelo WhatsApp, né? Você completa a sua lição, tira. Se tiver alguma dificuldade, pode perguntar no particular que a gente vai tirando as dificuldades. E aqui também é um canal para que você possa entender mais, possa perguntar, tirar suas dúvidas e poder participar conosco, né? Eu quero desejar aqui uma boa noite para o meu amigo Patrick, que está aqui conosco. O Patrick é um dos instrutores bíblicos aqui da nossa classe virtual, né? Dá uma boa noite, uma saudação aí, Patrick, para todo mundo aí te conhecer, né? Aqueles que não te conhecem ainda. Boa noite, Patrick. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Patrick. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pastor Patrick. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Boa noite, Patrick. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí, né? É um privilégio falar mais uma vez. Já falei aí lá no comecinho dos estudos, né? Mas agora estou tendo a oportunidade novamente de estar compartilhando então mais um tema com vocês. Amém. Mas você está se escondendo, pastor, de vez em quando? É os outros compromissos também, mano. Ok. Irmãos, nós temos muitos compromissos e às vezes não dá para estar todas as noites aqui, né? Mas você está, o que é mais importante é você estar todas as noites aqui, todos os sábados, né? E semana passada, aqueles que estiveram aqui, nós estudamos sobre o santuário de Deus, né? Aprendemos ali que existe um santuário no céu que serviu de modelo para Moisés construir um santuário terrestre. Ele fez ali segundo Deus mostrou para ele. Isso é muito importante para nós entendermos a teologia do santuário, a doutrina do santuário. Então ali tivemos uma aula maravilhosa e aprendemos mais sobre esse santuário, né? E hoje, ainda dentro do tema do santuário, nós vamos estudar o juízo. O que representa esse juízo para todos nós, né? No santuário terrestre havia um dia de julgamento ali, um dia do juízo, né? O chamado Yom Kippur, o dia do juízo em hebraico, né? Então nós vamos entender isso hoje, o que representa esse juízo e para Deus como ele é importante, para nós também como ele é importante. Então, nada mais a falar, né? Eu peço ao pastor Patrick que faça uma oração para todos nós e já comece ali introduzindo o seu estudo de hoje sobre o juízo. Pode ser, pastor? Ok, então fechem os seus olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui, mesmo que virtualmente, mas conectados em um só Espírito, com o intuito de adorá-lo, com o intuito de aprender mais sobre a Tua Palavra. Então pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, comigo, para que eu venha falar instruído por Ti, e também a cada ouvinte que está aqui agora, para também aprenderem conforme a Tua vontade, segundo o Teu Santo Espírito. Nos dê então o entendimento da Tua Palavra, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, o tema do juízo, ele é muito pertinente, muito recorrente em todas as escrituras. Na verdade, não apenas o tema do juízo, eu gosto de dizer o tema de um tribunal. Nós vivemos ali, então, em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso hoje. E nós vivemos sempre num contexto de julgamento. Por isso que a Bíblia vai muito usar a expressão juízo, a expressão justiça, a expressão justificar, justos. Tanto é que os salvos, né, serão chamados de justos. Então, toda a Bíblia
ela tem essa linguagem de um tribunal. Então, quem é o juiz? Quem é o réu? Quem é o acusador? Né? E como é que funciona essas fases aqui do juízo? É o tema que nós vamos, então, entender aqui nessa noite. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela para vocês irem acompanhando comigo. Ok? Deixa eu jogar aqui na tela toda. Opa. Vocês estão vendo aí? Agora sim. Então, dá um joinha. Vocês estão vendo direitinho a imagem aí? Sim? Beleza. Então, nós vamos falar, então, o tema da nossa lição 13 é sobre o juízo. E aí, a primeira pergunta que tem no nosso livrinho, ou você que respondeu aí de forma online, é a seguinte: para onde foi Jesus após a sua ascensão? Então, aqui, vocês podem lembrar, né, que a cada estudo nosso ele vai ali crescendo, um vai ali dando uma sequência ao outro. Nós estudamos ali, então, sobre a volta de Jesus. E ali, então, aprendemos que quando Jesus morreu, ele ressuscitou. E ali, então, ele depois de ressurreto, quando ali ele está entre os seus discípulos, depois ali daqueles 40 dias, de repente, então, ele começa a subir, ele ascender ao céu. E ali, então, a pergunta aqui é, mas aonde que Jesus foi depois disso? E aí foi essa a primeira pergunta do estudo de hoje. Para onde ele foi após a sua ascensão? Temos aqui algumas alternativas, o texto de Hebreus, Apocalipse, que dizem o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Lá em Hebreus ainda 9:24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Apocalipse 1:12-13 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado... Oi? Por algum motivo não está aparecendo os textos para a gente. O senhor está compartilhando. Está aparecendo o primeiro slide só. Ah, é? Deixa eu ver aqui, então. Ficou congelado aí no primeiro slide. Assim está passando? Agora sim, passou. Tá, então eu vou passando aqui sem estender na tela, então, para não ter nenhum problema. Então, nós lemos aqui o terceiro texto de Apocalipse 1, verso 12-13, que diz, né? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, vestes compridas e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro, né? Então, esses textos falaram um pouquinho sobre qual foi o papel, aonde Jesus está após a sua ascensão. Temos ali algumas alternativas, então nós marcamos ali, né, que as opções 1 e 4 estão corretas, ou seja, Jesus, ele foi para o céu, onde ele atua agora como ministro do santuário celestial, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Esse foi o tema, então, do nosso estudo passado também, do santuário. Aprendemos sobre o santuário terrestre, o santuário celestial, então não vou me alongar muito aqui na explicação. E ali também diz que Jesus foi para o céu e assentou-se à destra de Deus. Numa linguagem bíblica, essa ideia aqui, então, tem uma ideia também de trono, de entronização, de ter novamente ali o domínio do mundo, o domínio que havia passado para Satanás, agora então ele é novamente dado a Jesus, né? Apocalipse 5 vai falar sobre o Cordeiro que foi digno ali, então, de assumir ali o reinado desta terra. A segunda pergunta foi então, o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Vamos ler então alguns textos na Bíblia. Daniel 8, 14 e 15 diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de uma, como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Laia, qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão.
Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, né? Daniel falando, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Prestem bastante atenção nessa expressão, o tempo do fim, que ela é fundamental para nós entendermos agora o tempo ali da profecia. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua, dizendo, e o povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Ainda Apocalipse, na verdade as nações não se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, ou seja, um tempo para tudo, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então, Apocalipse 11, 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos teus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberta na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que desse ao livrinho. Então me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então nós lemos aqui bastante textos, mas eles foram fundamentais para a gente entender um pouquinho da lógica aqui agora deste texto, das 2.300 tardes e manhãs, que está lá referido-se em Daniel, e também do entendimento do juízo, que essa profecia, esse período de tempo, 2.300 tardes e manhãs, ela está relacionada com o período ali do início do juízo. Então, o que aconteceu no céu e na terra, no fim das 2.300 tardes e manhãs? Ali, então, no nosso estudo, nós marcaríamos, né? Todas as anteriores estão corretas, ou seja, no céu aconteceu a purificação do santuário celeste e o juízo do Senhor, então, se iniciou. E ali na terra, as verdades bíblicas seriam restauradas e anunciadas a todo o mundo. Então, notem bem o que então aconteceu no céu e na terra depois das 2.300 tardes e manhãs. É importante, a próxima pergunta agora também vai continuar tratando desse assunto, que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos. Você pode ter lido aqui essa pergunta e perguntado, mas olha, estava falando anteriormente de dias, agora já está falando de anos. Por quê? Será que foi um erro de digitação? Não. Quando nós estudamos as profecias bíblicas, algumas profecias delas, nós devemos aplicar o conceito de um dia é igual a um ano. Mas, pastor, aonde está dizendo isso? Depois você pode ler com calma, lá em Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel 4, verso 7, falando sobre uma profecia valendo sobre um dia como um ano. Mas, pastor, como é que eu posso garantir que essa profecia de Daniel, ali está falando, então, que realmente são 2.300 anos? Nós temos alguns indícios para isso. O primeiro deles, como eu falei, os textos bíblicos da profecia. O segundo deles, né, a expressão-chave que eu falei para vocês, gravem essa expressão, ou seja, tempo do fim. Tempo do fim. Essa expressão vai aparecer ali pelo menos 3 vezes em Daniel capítulo 8. Tempos muito distantes, tempo do fim, ou seja, coisas que aconteceriam no final dos tempos. E um outro entendimento interessante, lá em Mateus capítulo 24, Jesus faz uma aplicação sobre esse período dos tempos de Daniel, a profecia de Daniel.
Então, se fossem 2.300 dias literais, algo em torno de 6 a 4 anos, era para ter acontecido algo nos tempos de Daniel, mas não aconteceu. O próprio Jesus estava aplicando também para o futuro. Então, nós vemos ali claramente que essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, que lá em Gênesis 1, tardes e manhãs também é referido como um dia completo, ela então aponta para 2.300 anos, quando nós aplicamos ele à profecia. Então, a terceira pergunta foi: que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Lá em Daniel capítulo 9, versos 24 até o 27, vai nos dizer qual foi esse momento. E ali então diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende? Olha então, 70 semanas, já deu o pontapé aqui, gravem isso, 70 semanas. E quando é que vão iniciar as 70 semanas? O texto continua dizendo: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. E a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador. E aqui é Jesus falando lá em Mateus, ele faz a referência a abominação do assolador ali. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos responder aqui a nossa perguntinha. Que profecia revela a data do início da contagem das 2.300 tardes e manhãs? É a profecia das 70 semanas. 70 semanas. Ok, isso aí, irmã Maria Heloísa. Alguém queria fazer alguma pergunta? Eu vi aqui quando eu estava mencionando. Ainda não? Se você quiser, você pode aí ou ligar o seu microfone ou fazer a perguntinha lá então pelo chat, tá bom? Então, continuando. Já fiz tudo, pastor Patrick, já fiz tudo, só estou ouvindo, só estou acompanhando, mas meu estudo já está feito. Amém. Isso aí, irmã Maria. Vai corrigindo aí, conferindo então as respostas, hein? Então, que profecia revela a data do início? Como vocês mesmos responderam, a profecia das 70 semanas, né? Ela dá o pontapé. Marco na Bíblia, tudinho. Isso aí. Ela dá, então, o pontapé inicial também para a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Muito detalhes. Pois não? Boa noite, Edinaldo. Boa noite, irmão Edinaldo. Tudo bem? Tudo bem, querido. Então, o que acontece? A minha esposa perguntou aqui, né? Essas 2.300 de manhã, ela representa o quê? Aí eu falei com ela, veja se eu dei a resposta certa, né? Esse período, pastor, é uma profecia que mostra o nascimento de Cristo, a sua morte, ressurreição e o juízo, né, no céu, correto? Foi o que eu falei com ela. E, em parte, sim, irmão Edinaldo. O próximo gráfico aí, ele vai mostrar, então, essas informações do que aconteceu durante os 2.300 anos e o que, então, essa profecia vai dar início após esses 2.300 anos, tá bom? Tá certo. Então, eu vou dar ali uma pincelada rapidamente ali naquele gráfico, porque esse é um tema bem detalhado também, que precisaria ser explicado com bastante detalhes, a profecia das 70 semanas. Então, até faço um apelo a vocês que possam procurar saber um pouquinho mais, possam estudar também. Mas o foco aqui do nosso estudo hoje, então, é mais entender quando foi que começou o juízo, mas foi pertinente a sua pergunta, irmão Edinaldo. Então, vamos voltar aqui para o gráfico.
Deixa eu compartilhar aqui. Então, só para vocês entenderem, 2.300 tardes e manhãs, ali então o anjo revela isso a Daniel, e Daniel ele fica confuso. Se você ler no capítulo 8, ali, Daniel ele fica confuso. Ele começa a perguntar e ele não entende essa profecia, então ele começa a orar, ele começa a clamar. E quando vai lá para o capítulo 9, cerca de mais ou menos ali, quase 10 anos se passaram entre o que Daniel recebeu do capítulo 8 e agora o capítulo 9. E ele passa esse tempo todo, esses anos todos, orando, clamando, querendo entender essa profecia ali, então, das 2.300 tardes e manhãs. E quando ele está orando, ali então o anjo vem e começa a explicar a esta profecia. Então ele fala, 70 semanas estão determinadas. É interessante quando a gente estuda até um pouquinho mais ali o idioma original, esses 70 semanas estão determinadas, ele tem uma ideia também de 70 semanas estão cortadas, elas foram tiradas, ou seja, dentro de um período maior, você vai tirar 70 semanas, ou seja, se você pegar aqui, não sei se você está conseguindo ver a minha setinha, as 70 semanas, elas dão início justamente com os 2.300 anos, ou seja, 2.300 tardes e manhãs. Então, tanto a profecia das 2.300 tardes e manhãs, como a profecia das 70 semanas, elas iniciam-se em 457 a.C. Mas, pastor, da onde você está tirando essa data? O texto bíblico disse, né? Sabe, entende, desde o período da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Lá em Esdras capítulo 7, fala exatamente esse momento. Então, os estudiosos, historiadores, buscando ali então entender quando que aconteceram isso, eles dataram essa profecia, essa construção, né, reconstrução do templo em 457 a.C. Ou seja, se a reconstrução ela começou em 457, então em 457 também iniciam-se a profecia das 70 semanas, também das 2.300 tardes e manhãs. Quando nós lemos Daniel, vocês viram que as 70 semanas elas foram divididas também em 3 partes. Elas foram divididas em 7 semanas, que foi o tempo para a restauração de Jerusalém. Depois ela foi dividida em mais 62 semanas, ou seja, até o ungido, ou seja, até o batismo de Jesus, não apenas o nascimento de Jesus, importante, mas a unção de Jesus. Lá em Lucas, ele vai falar isso, fazendo uma referência em Isaías 61, a unção, eis que o Espírito me ungiu, né? Então, o batismo de Jesus é o início do seu ministério, é a sua unção, é o cumprimento da profecia. E ali, então, por isso que Jesus só começa o seu ministério após o seu batismo. E ali, então, tem mais um período de mais uma semana para dar ali 70 semanas. No meio dessa uma semana, ou seja, em 3 anos e meio, lá diz que o sacrifício seria morto, né? Jesus ele seria morto. Então aconteceu justamente no meio dessa semana. No ano 27, Jesus foi batizado e ali então, no ano 31, ele foi morto e no ano 34, então, termina-se essa profecia das 70 semanas que foi determinada a Israel, a oportunidade de Israel. Várias coisas aconteceram no ano 34. O apedrejamento de Estevão, ou seja, a rejeição ali do evangelho, a conversão de Paulo, que continua depois ali também, no ano 34. Então, por fim, a nação ali de Israel como uma nação eleita. Então, a partir dessas 70 semanas, não há apenas o Israel ali presencial, mas agora passa a ser o Israel espiritual. Todos aqueles, então, que aceitam o sacrifício de Jesus. Então, depois de 31, que Jesus ascendeu ao céu, depois de 34, até o ano 1844, lembrando do estudo que nós fizemos ali na semana passada, né, do santuário sendo dividido em partes, Jesus ele está, então, no santuário celestial, no lugar santíssimo. Então, ali no lugar santo, né? Depois, no ano de 1844, que ele vai passar, então, para o lugar santíssimo. Então, é toda essa profecia ali colaborando para o nosso entendimento, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Parece que eu ouvi algum microfone ligado. Não? Ok. Então,
Então, depois eu posso até postar essa foto aqui também lá no grupo para clarear um pouco a mente, para você depois, com mais calma, ler os textos bíblicos. Olha, tem bastante textos bíblicos aqui, né, falando sobre a profecia, quando começou, a explicação, a profecia ali, a questão da tardes e manhãs, um dia igual a um ano, os outros textos bíblicos aqui. Então, vai ter tudo direitinho. Eu posso postar ali no grupo, tá bom? Vamos continuar, então, que esse tema do juízo, ele é um tema extenso. Então, qual é o papel de Jesus no julgamento? Será que Jesus ele é o quê? Ele é um espectador, um conselheiro, um juiz, um escrivão? Vamos ler o que a Bíblia nos diz. E ao Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Então, qual é o papel de Jesus no julgamento? Jesus ele é o nosso juiz. Então, Jesus é o nosso juiz no julgamento, né? Olha que interessante. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Será que ele apenas é um juiz, ele é espectador? Olha aí, o pessoal está afiado e respondendo tudo certinho, né? Mas vamos deixar a Bíblia nos dizer, né? Filhinhos meus, lá em 1 João 2, verso 1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Olha aí que bênção, né? Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Vocês já responderam. Ele é o nosso advogado. Olha que causa interessante, que causa abençoada que nós temos, apesar de pecadores, apesar de não merecermos a nossa salvação, nós temos ao nosso lado o juiz, que também é o nosso advogado. Amém? Pastor Ouçam, Patrick. amém? Escrevam um amém aí no chat aí. Pastor Patrick. Pois não, pastor Cláudio? Só um comentário aqui para corroborar com a sua ideia aí, né? Todo juízo aqui terrestre, né? Todo julgamento terrestre, as pessoas entram muito tensas, né? Porque não sabem qual vai ser o veredito ali do juiz, porque teoricamente o juiz não conhece a causa, não conhece o réu, não conhece o acusador, não conhece o advogado. Então existem muitas interrogações ali naquele juízo terrestre. Mas, irmãos, no juízo celestial, vejam bem, é muito diferente, totalmente diferente. Primeiro, a justiça de Deus não é como a nossa justiça, ela é soberana, ela abrange infinitamente superior ao nosso julgamento, né? Então, pessoas que nós achávamos que não estariam no céu vão estar, pessoas que nós achávamos que estariam santas, né? Estariam ali no céu, não vão estar, e pessoas que a gente achava que não estariam, vão estar. Então, vejam bem, Jesus, ele conhece a sua dor, ele conhece a nossa aflição, porque ele viveu aqui nessa terra, né? E ele também é o nosso juiz. Então, vejam que julgamento tranquilo, né? Porque você vai entrar com um advogado perfeito, aonde conhece a sua causa, a sua dor. O acusador vai te acusar, mas ele vai vir com um argumento muito poderoso que vai quebrar aquela acusação e, ao mesmo tempo, vai dar o veredito final. Então, pastor Patrick, é maravilhoso esse juízo aí de Deus. Amém. Com certeza. Amém. Depois, no final, pastor, eu vou ter um gráfico ali, então, para ilustrar também com o papel de cada pessoa no julgamento. Você vai ver como é que as coisas vão estar melhores ainda, né? O pessoal vai ficar alegre. Vamos ver como é que a situação é melhor ainda nesse julgamento, né? Os que vão colaborar. Obrigado, pastor, pela colaboração. Os textos que vão até falar, né, sobre essa questão de como é que nós vamos fazer para sermos ali absorvidos nesse julgamento, né? Então, nós já lemos ali o que Deus julgará. Essa é a próxima pergunta. Eclesiastes 12, verso 14, diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que Deus julgará, que Jesus julgará, será que somente as coisas boas? Será que somente as coisas más? Somente aquilo que se tornou público?
não haverá julgamento. O que a Bíblia diz? Todas as coisas. Todas as né? coisas. Isso aí. Todas as coisas, boas Boa e noite. más. Tá me As que ouvindo, estão escondidas. pastor? Tô sim. Eu só não sei quem tá falando, que tá aparecendo Moto E aqui. Moto E. Tá, eu sou daqui de Goiânia. Eu li uma passagem que eu não me recordo, onde fala que Deus pesa os espíritos. Já ouviu falar isso? Deus, perdão. Pesa, que será pesado os espíritos. Eu acho que todo o caminho do homem parece ser reto, mas Deus pesa o espírito. Uma coisa assim. Uhum. Se alguém pesquisar aí no aqui, Google, uma coisa assim, parecida, ou na Bíblia. Provavelmente deve ser algum salmo ou algum texto no livro de Provérbios, né? Mas Tem muito tempo que eu li, aí eu fiquei assim encabulado com essa pergunta, com esse fato que eu li, mas eu não me lembrei de marcar. Mas eu já imaginei então que no julgamento também haverá uma balança. Por essa única palavra, onde será pesado o Espírito Santo e os espíritos, porque quem tem o Espírito Santo, né, automaticamente nessa balança já vai estar purificado, no caso, salvo. E quem tiver outros espíritos como inveja, ira, cobiça, os que relatam na Bíblia, entendeu? Eu acho que talvez pode ocorrer essa balança. Eu fiquei muito intrigado. Eu só estou falando assim para você pesquisar depois e falar para a gente, se você achar essa passagem. Ok. Beleza. Muito obrigado, irmão. Ah, obrigado. O pastor está pesquisando aí? Ou não? Tá sem o áudio, pastor. Vou tirar o meu áudio para não atrapalhar. Tá. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Provérbios 16, verso 2. Provérbios 16, verso 2. Diz o seguinte: todos os caminhos do homem são puros aos teus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Não é? Na verdade, pastor, aqui ele está falando do interior do homem, do sentimento, do coração. Não é? Então, Deus vai... eu não sei o seu nome aí, você está com um codinome aí de Moto, né? Como é que é seu nome mesmo? Nosso amigo aí de Goiânia? Jean de Goiânia. Ô, Jean, muito obrigado aí pela sua participação. Exatamente isso que você falou. Deus, ele vai olhar o interior, que o pastor Patrick falou ali, né? O que nós pensamos, aquilo que não, nosso sentimento, não é? Então, na verdade, Deus olha todo o julgamento, todo o homem, não só as suas atitudes, mas os seus pensamentos, a sua condição, né? Por isso que eu disse que é um julgamento infinitamente superior ao nosso. Não é isso, pastor Patrick? É isso aí. Obrigado aí, pastor Clarkson, pela colaboração mais uma vez. Obrigado, Jean, pela pergunta, muito interessante. Mas é como o pastor mencionou, né? O espírito ali é o interior. Se você ler o verso 3, lá de Provérbios 16, vai falar assim, então, confia ao Senhor as tuas obras, que vai até fazer até um paralelo com o que nós lemos ali de Eclesiastes, né? Lembrando que Provérbios e Eclesiastes foram Salomão que escreveu. Então, a questão de obras, confia, pois, no Senhor as tuas obras e os teus desígnios. E aí, tudo que você falou, as coisas ruins, lá em Mateus também é chamado de desígnios do coração. Então, as coisas boas são desígnios do coração. Coisas boas, amor, né, bondade, também são conhecidos como desígnios bons, e tem os desígnios maus, que foi como você falou, né, a raiva, né, lá em Mateus vai falar sobre adultério, os desígnios ruins. Então, essa explicação aqui, na verdade, do texto de Eclesiastes, ele vai falar isso, que nós precisamos tomar cuidado, né, que a gente pode achar que tudo é puro aos nossos olhos. Foi até interessante o texto, os próximos que a gente vai ler vai colaborar também com isso. Tudo aos nossos olhos parece serem puros. Eu posso fazer isso. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada, né? Mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, né?
Nós temos que deixar Deus falar a nós e não nós mesmos. Temos a nossa vida como um padrão. Por isso que Davi, lá no Salmo 139, ele pede para o Senhor sondar o coração dele, né? Ver se há dentro dele algo, algum caminho mau, e pedindo para desviar dele. Então, a ideia aqui do texto de Provérbios, colaborando com a ideia do juízo, tem também esse sentido, Jean. E nós vamos ler outros textos, mas a gente vai entender ali também que vamos ter alguns pontos ali no julgamento, né? Então, o que Deus julgará todas as coisas, lá nos evangelhos também Jesus fala, né? Pelas palavras também serão condenados, também será salvo. Então, aqui agora, seremos julgados. É a perguntinha 7, né? Pastor Patrícia. Sim. Oi, pastor Patrícia. Deixa eu tirar aqui. Aqui quem está falando Boa é Vânia, né? Boa Olá, noite. Vânia. Pode falar. Boa noite. Eu não sei, eu não tenho acompanhado muito, né, os estudos, mas hoje eu resolvi entrar. Aí o Jean tá falando o negócio do espírito, aí o pastor Cladson explicou que o espírito são os sentimentos, né, está se comparando aí o sentimento, o caráter da pessoa, isso que vai ser julgado, né? E aí você acrescentou mais alguma coisa, mas lembrando ao Jean que quando se falam, né, mas a mente. Então, é tudo que está ligado à mente. É só para lembrar que eu não conheço o Jean, não sei o conhecimento que ele tem a respeito disso. Eu só quis lembrar que quando a gente fala desígnios do coração, né, quem é que está influenciando a nossa mente? Né? O mal ou o bem? Ok. Obrigado aí, irmã Vânia, né, pelo complemento aí. Então, é bem explanado aí, né? A Bíblia, então, vai falar, às vezes, do coração, os sentimentos do coração, né? Acho que até o pastor Cláudio já falou em alguns estudos atrás, né? O lado espiritual. Então, assim, tudo isso são linguagens, né? Simbólicas, porque o coração não tem sentimentos, na verdade. O coração é uma parte do nosso, é um órgão do nosso corpo que ele é responsável em bombear o sangue, né? Então, os sentimentos não vêm do coração. Ele sente os efeitos, né? Quando você está alegre, o coração palpita. Quando você está com medo, ele parece que está apertado. Hoje eu estou com o coração apertado, né? Quando você toma um susto ali, ele dispara. Então, a Bíblia usa muitas linguagens simbólicas também ali para entender ali o nosso lado da mente, né? O emocional, como vocês falaram ali também. Mas obrigado aí pela colaboração, tá bom? Vamos continuar compartilhando a tela. De que modo, então, seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12, vai dizer também: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha que interessante, né? Então, nos livros, plural. Então, de que modo nós seremos julgados? De acordo com todos os registros de nossa vida. Então, tudo aquilo que está registrado sobre a nossa vida. Ali nós lemos sobre livros. Na questão de julgamento, existem pelo menos 3 livros mencionados ali na Bíblia. O livro da vida, Apocalipse fala, né? O livro da vida e os livros. A gente chama, a Bíblia não tem exatamente essa nomenclatura, ela não especifica como se fosse assim, mas nós podemos dizer então que há o livro da vida, onde estão registrados os nomes de todas as pessoas para a salvação, e ali então há o livro dos pecados, onde estão sendo escritos os nossos pecados, e o livro também ali da memorial, que são o livro onde são registradas as nossas boas ações. Então, por isso que ali diz, né, que lá em texto de Eclesiastes, todas as coisas não estão passando despercebidas. Ah, mas o pastor não viu. Ah, não sei quem não viu, mas Deus vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E tudo está sendo registrado a caráter ali para o tribunal. Então, de acordo com todos os registros da nossa vida, é que nós seremos julgados. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Essa é mais uma pergunta. Algumas pessoas acham que não vão passar. Acham que é só um grupo
Mas vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quantos vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Ali... Oi? Ali diz... Eu acho que é todos. Exatamente, respondeu certo, né? Todos serão, então, ali, né? Opa, perdão, aqui. Todos comparecerão perante o tribunal, né? Todos, quer sejam justos, quer sejam os ímpios. Todos nós compareceremos perante o tribunal. Então, vamos lendo aqui. Depois eu vou falar mais um pouquinho no resumo no final. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Elcio levantou a mão. Quer fazer uma perguntinha, meu irmão? A Elcio, mais alguém levantou a mão? Quem foi? A Elcio e Lucilene. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite, Lucilene. Eu gostaria de saber por que o juízo ficou para depois, porque no Antigo Testamento a gente vê que as pessoas faziam o que era mal e elas eram punidas ou imediatamente ou logo após aquela ação. A gente vê o juízo de Deus mais presente. E dessa forma dá a entender que o juízo, ele meio que foi, como posso dizer, adiado. Aí quando vem Cristo e diz que não deve apedrejar lá a mulher adúltera e que a gente deveria perdoar, e é isso que eu não entendo muito bem. Ok, muito boa pergunta, Lucilene. Até o pastor Cladson mencionou um pouquinho, trazendo para os nossos dias, mas existe, né, o julgamento terrestre de seres humanos e existe um julgamento, então, celestial. Ou seja, vamos trazer para os nossos dias. Hoje, se você comete algum certo tipo de infração, você recebe uma punição, não é agressividade, né, nos nossos dias. Nos tempos bíblicos, antigamente, as leis eram de punições através de algumas coisas, por exemplo, até a pedrada que você mencionou. Você entende? Mas isso não tem a ver com o juízo celestial. O juízo celestial tem a ver com salvação, né? E ali a questão da perdição. Isso que acontecia na Terra, na verdade, era uma forma ali de, como é que eu posso dizer? De uma punição, de uma advertência para fazer as pessoas andarem no caminho certo, para aí sim, né, no juízo final, eles não receberem a punição, e sim a salvação. Mas elas eram mortas, não? Oi? Mas elas morriam apedradas, no caso do adultério. Sim. Morriam apedrejadas. Sim. Então, tem a ver com essa questão. O que mudou, então? E, na verdade, o juízo que aqui nós estamos mencionando, ele tem a ver com o juízo final, né? A questão da salvação. Aquele do apedrejamento, ele tinha a ver com a questão ali de punição por um ato errado naquele momento. Você entende? Mas Quando quem foi que mudou isso? Quem foi que mudou isso? Por exemplo, hoje ninguém mata mais ninguém se for pego em adultério. O que mudou de lá para cá? Você vê que foram ali, com o passar dos tempos, as leis elas foram mudando, né, no contexto bíblico. Até quando o próprio Jesus ele vira e fala para aquela mulher ali, ele fala ali, além de tudo, uma lei de amor, né? O amor ali, então, ele acaba sobressaindo e com o passar do tempo, essas coisas, então, elas vão mudando. Você entende? Ok, entendi. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, Lucilene, fica essa dúvida dessa punição mais branda, porque a gente tem que entender até a questão do Israel, o Israel presente, o Israel nação.
até estava explicando isso há um tempo atrás para algumas pessoas. Quando a gente via no Antigo Testamento essa punição, olha, você morre, você vai, Deus ali sendo mais brando, se dizer assim, não é que existe um Deus tirano no Antigo Testamento e existe ali um Deus agora mais de amor no Novo. Não é isso, apesar de eu ter falado essa questão do amor, mas não traz essa ideia. Tem a ver com a questão de que quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Era só o povo de Israel. Então Deus estipulou leis ali naquele momento para que o seu povo, estou resumindo, tá bom? Porque isso aí é um tema muito amplo, tá bom? Então, depois posso até postar também um vídeo lá no grupo para vocês entenderem um pouquinho, né, chamado Por que Deus Mandou Matar, e vocês vão entender um pouquinho mais esse contexto. Mas qual que era a ideia ali de Deus? Para a preservação do povo. Então, quando Deus dava essas leis mais brandas, Deus fazia o quê? Estava mostrando ao povo uma forma deles andarem no caminho e se arrependerem daquilo. Você entende? Era uma punição. Quando a gente vai no Novo Testamento, a gente já vê que o povo de Deus ele já se expandiu de uma forma enorme. Por exemplo, o livro de Atos, no capítulo 2, vai falar que quando o povo foi para a festa de Pentecostes, vinha gente do mundo todo, vinha judeus do mundo todo. E esse povo que vinha do mundo todo, há quem diga, os pesquisadores, que haviam quase cerca de 10 milhões de judeus espalhados por todo o mundo. Ou seja, o povo de Deus agora já estava se espalhando. Só para trazer agora, para concluir esse assunto, para não tomar muito tempo. Quando a gente for para o juízo final, que nós vamos daqui a pouco concluindo o estudo, você vai ver, vai ter novamente essa punição agora do matar, do exterminar. Entendeu, Lucilene? Eu vou explicar daqui a pouco ali no final aqui agora quando que isso vai acontecer, tá bom? Então é como se aquilo fosse um tipo, né? A gente chama de tipo e antítipo do que iria acontecer, assim como foi o sacrifício de Jesus também. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Cadê o... Por nada. Se quiser perguntar, fica à vontade. O Aelcio também, que levantou a mão, ainda está por aí, quer perguntar? Não? Então vamos continuar aqui então. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente dar seguimento. Compartilhando então. Ô, pastor Patrick. Oi. Acho que o Jean levantou a mão aí. Levantou, confere, Jean? Confere. Então, eu ainda estou em dúvida. Eu estou em dúvida a respeito de espírito ainda. Não sobre o Espírito Santo. Tá entendendo? Porque tem várias passagens que falam se o espírito de ciúme vier sobre ele e sair um espírito da parte de Deus a atormentar Saul. Então, eu pelo que eu acho, assim, quem nutre a ira, nutrindo a ira, que tem alguma coisa se alimentando da nossa ira. Tem também falando sobre nutrir a ira. Eu entendo o seguinte, que o Espírito Santo é o sobressai sobre todos e que o mal são espíritos, tipo espírito de inveja, de cobiça. Não estou falando dos 7 pecados, não. Estou falando de espírito. Dá bem mais do que 7. Espírito, por exemplo, quando o Eliseu estava fugindo da rainha, o Eliseu ou Elias, um dos dois, e ele teve o espírito de depressão dentro daquela caverna, aí já tem parte que o espírito é estado emocional, mas tem parte também que o espírito é uma coisa que está nutrindo do pecado, é uma coisa que o espírito vem sobre a pessoa, que eu acho que enquadra mais naquela passagem, quando o Espírito Santo não habita o coração da pessoa, e aqueles espíritos que ali moravam estão a rodear e voltam para aquela casa para ver se não está vazia. Se a pessoa está sem o Espírito Santo, aquele espírito traz com ela outros 7, e o estado daquela pessoa é pior do que o de antes. É isso que eu estou falando, assim, o que eu queria falar naquela hora sobre pesar o espírito, eu imaginei assim, que também, lá na hora também, quando Deus chamar, entendeu? Vai ter tipo essa pesagem que eu achei assim, por causa desse tanto de relatos quanto ao espírito que eu achei na palavra. Só isso que eu queria esclarecer e perguntar também. Pastor Patrick. Ok. Pastor Quem quer Patrick? Falar? Pode falar, Vânia. Acho que eu estou meio entendendo a pergunta, a questão do Jean.
Eu gostaria de falar para o Jean, e o pastor Patrick e o pastor Cladson, se eu estiver errada, pode me corrigir também, é que a questão aí, como ele está falando, é espiritual. Realmente, o Espírito Santo não é matéria, né? E os espíritos que atormentavam, que atormentou Saul, que atormentou Davi, inclusive, que atormentou e que atormenta até hoje, são os espíritos malignos. Eles existem, né? Que é da parte de Satanás, né? São os demônios, na verdade, são os espíritos que atormentam. E essa questão do espírito de cobiça, espírito de inveja, espírito disso, daquilo, o que significa? Satanás, ele é o causador e ele é o criador de todos esses sentimentos ruins, né? Foi por conta da cobiça, da inveja, que ele fez tudo isso aí, que a gente hoje sofre as consequências até hoje. Foi exatamente por isso. Então, quando fala o espírito da cobiça, o espírito da inveja, o espírito da maledicência, está tudo se referindo a Satanás. Então, nós temos realmente um conflito espiritual, né? Isso desde o Éden. É o Espírito Santo, evidentemente, a nosso favor, trabalhando a nosso favor, e o espírito de malignidade, que são todas essas coisas que ele falou, é um somatório de coisas relacionadas a Satanás. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Beleza, Vânia. Obrigado. Aí não tem a ver. Jean, deixa eu só explicar aqui, possivelmente acabou tendo esse desentendimento entre a linha de pensamento. O conceito que você falou, ele tem a ver, essa questão o espírito mal, o inimigo, né? Tudo isso tem a ver, né? O inimigo, ele é o acusador, Satanás é o acusador, então ele vai acusar com os espíritos maus. Já estudamos ali que ele é capaz de se transformar em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, ou seja, fazendo parte do julgamento. O que eu e o pastor Cláudio acabamos explicando, na verdade, foi a explicação do texto que você perguntou, entendeu? Então, a sua ideia está no caminho certo, mas o texto bíblico que você leu de Provérbios 16, você fez uma aplicação. Um exemplo, eu estava pegando aqui numa outra versão, Provérbios 16, verso 2, diz aqui o seguinte, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um, ou uma outra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Entendeu, Jean? Então, é nesse intuito que o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 2, está dizendo. Lógico, o inimigo, assim como Deus tem a parte espiritual, nos ajuda com o Espírito Santo, o inimigo vem com esses espíritos ruins para tentar nos derrubar. Uma última explicação sobre o Espírito. Nós temos pelo menos 3 aplicações do Espírito na Bíblia. Espírito como forma de respirar, Espírito como forma de lado espiritual, sentimentos, como você mencionou, e Espírito como pessoa. A gente lê lá em 1 João, capítulo 4, verso 1, João fazendo essa comparação, provai os Espíritos, provai os profetas, ou seja, as pessoas, o que eles vêm pregando. Entendeu, Jean? Deu para entender aí? Eu ainda continuo na dúvida, mas a sua linha está certinha mesmo, essa questão dos espíritos, né? O inimigo atentando por trás de tudo isso. Porque é o seguinte, o meu raciocínio é o seguinte, que pouca gente imagina, mas é que está sendo travada uma guerra espiritual, porque Satanás, ele corrompeu uma terça do céu. Só um momento, minha mãe me ligou. Mãe, daqui a pouco eu te ligo. Eu estou no estudo bíblico aqui. Beijo. Aí, ao vivo é assim mesmo, já. Desculpa, minha mãe. Mãe, eu estou no estudo bíblico aqui. Daqui a pouco eu te retorno. Beijo, te amo. Aí, o que aconteceu? Mãe é assim mesmo, gente. Que é o distanciamento, ela mora no interior. A gente fica mais longe, só fica perto no vídeo. E o que eu queria deixar claro é assim,
Mãe, eu estou num estudo bíblico, daqui a pouco eu te ligo. Tá bom? Daqui a pouco, espera. Isso. Ativa o seu microfone de novo aí, Jean. Que aí, o que acontece? Essa terça parte caída, né? Que a gente não sabe a quantidade, porque no céu a gente nem sabe a quantidade de anjos que tem e nem a quantidade que caiu com Satanás, que foi expulso. Eu sei que tem mais ou menos 3 anjos para combater cada inimigo, cada anjo caído, né? Ou cada demônio, espírito maligno. E aí que eu queria falar é assim, que quando Deus coloca a gente num círculo protetor, nós estamos rodeados de anjo, ou da glória de Deus, do Espírito Santo, o mal não pode nos tocar. Porque Deus, lá no livro de Jó, falou assim, tu colocastes um cerco protetor em torno dele, de sua casa e de todas as coisas que ele tem. Então, esse círculo protetor, creio eu, que são anjos que protegem as pessoas que têm promessa na vida delas, né? Tanto aquelas que estão afastadas, como um dia pode retornar, como ovelha perdida, retornar, ou o pastor sair atrás delas e elas encontrar Deus. Então, eu acho assim, que está sendo travada uma guerra, sim, espiritual, que a gente não enxerga, mas onde tem 3 anjos para cada anjo do mal caído, que seria inveja, cobiça, ira, homicídio, não importa os nomes que eles têm, fora o sentimento humano, entendeu? É isso que eu estava falando sobre espíritos e sobre casa vazia, que quando a gente não está com o Espírito Santo, vem morar no nosso coração esses espíritos malignos que tomam conta. Estou falando de possessão demoníaca mesmo, de Jesus falou que só sai com jejum e oração, que poucos acreditam. É isso que eu estava falando. Que nessa guerra está sendo travada, se a pessoa 10 passos, vem um. E aquele um traz com ele uma legião. Tá? É só isso que eu queria expor. É porque eu sou do como é que fala? Sou tipo assembleiano ou avivamento da fé, só que eu entendo várias coisas sobre arrebatamento, eu entendo opções diferentes sobre o arrebatamento. Igual arrebatamento, para mim, bate com o que vocês explicam sobre, entendeu? Sobre, na época de Noé, os que ficou e os que foram levados. Mas não vamos mudar de assunto, não. Sobre os espíritos, eu falei isso aí, que eu falo que está sendo travada uma guerra, e onde a gente não enxerga, a não ser que Deus revele. É só isso que eu queria falar. Ok, beleza. Obrigado, Jean, pela colaboração. Só para complementar, o que você falou tem toda razão. Efésios capítulo 6, verso 10, ele vai falar lá, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas sim contra, né, os principados e as potestades, ou seja, contra o inimigo mesmo. Então, a nossa guerra, por isso que a gente está falando do julgamento, do juízo, a nossa guerra maior é contra Satanás e os seus anjos, né? A Bíblia não diz a questão de numeração de quantos tem para cada um, a Bíblia não diz, então a gente fica limitado com relação a isso. Mas a ideia por trás que você falou é isso mesmo. E outra coisa, a Bíblia também ela não nomeia esses espíritos, porque esses sentimentos são sentimentos que vêm do ser humano. Quem coloca no ser humano isso é esses espíritos malignos, né? Mas esses sentimentos, ciúmes, contendas, iras, tudo isso procede de dentro do ser humano. Por isso que Paulo vai falar depois do fruto da carne e os frutos do Espírito. Quem está com o Espírito Santo, a tendência natural é abandonar essas coisas. Inclusive, um dos frutos é o domínio próprio. É você não se irar, é você não se revoltar contra as pessoas. Tá bom? Mas obrigado aí. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar aqui. Estou gostando de ver o estudo, bastante gente perguntando. É isso aí mesmo. Estamos aqui para aprender juntos. Tá bom? Então, paramos aqui. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Será que é penitência? Será que é peregrinação? Confiar nas boas obras? Aceitar o sacrifício de Jesus? Vamos ver o que Romanos 8, verso 1 nos diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar e confiar unicamente nos méritos de seu sangue. Eu posso ler um amém aí, você digitando aí no comentário? É através de Jesus que nós vamos ter Amém. a nossa aprovação no juízo. Não é, apesar de sermos julgados, a gente vai ver depois pelas obras, mas a aprovação vem pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. A gente vai ter um estudo sobre a lei depois e vai ter explicação um pouquinho sobre isso. Já explicamos também sobre salvação pela graça, o papel da lei, o papel das obras na salvação. Nós não somos salvos por ela. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Qual é a norma, né? Perdão. A 10ª pergunta. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Será que são pelo quê? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E Eclesiastes 12, verso 13 e 14, a gente já tinha lido. De tudo que se tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, qual é a norma pela qual seremos julgados? Pela lei de Deus. A nossa aprovação vem pelo sacrifício de Cristo. Eu vou só adiantar um pouquinho, a gente vai ter um estudo, a gente vai ver que o ponto, a lei, ela aponta para Cristo. Quando eu guardo a lei, eu não estou guardando a lei para ser salvo, mas para ela me fazer ficar mais próximo de Jesus. Então, a lei, ela é o parâmetro. Como é que você pode ser julgado se não tiver ali leis? Mas como é que eu posso ser condenado se eu não tenho um padrão a que me acusar ou ali naquele momento? Você entende? Então, eu não vou falar muito sobre a lei, que nos próximos estudos vão ser falando sobre a lei, mas entenda que a lei ela é importante também no contexto. Eu sou salvo pelo que Jesus fez por mim. Eu sou justificado pelo que Jesus fez por mim. Tá bom? Mas a norma pelo qual seremos julgados será a lei de Deus. Então, aqui estamos finalizando, fazendo um resumo, como o pastor Cláudio mencionou, eu também mencionei no começo. Nós estamos num juízo. Nós temos o nosso juiz, que é Jesus. Nós temos o advogado, que é Jesus. As nossas testemunhas são os anjos, né? A base de tudo é a lei de Deus. Nossos registros estão sendo feitos e o julgamento está acontecendo no santuário celestial. E eu falo uma coisa para vocês, meus queridos. Não tem como nós perdermos esse caso, porque o nosso advogado e o nosso juiz, ele é Jesus. Foi como o pastor Cláudio mencionou. Num tribunal humano, às vezes o juiz e o advogado eles não vão te conhecer, mas no nosso tribunal celestial, o juiz e o nosso advogado, ele te conhece. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe que você está lutando para andar no caminho certo. E é por isso que você tem que entregar a sua vida a Ele. E quando você entrega a sua vida a Ele, você se arrepende dos seus pecados, você luta para viver uma nova vida, conclui-se na sua vida o que está dizendo em Romanos, capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo ele vai te acusar, né? Ele vai apontar as suas falhas, ele vai apontar os seus erros, vai falar, esse aqui é um pecador, olha só o pastor Patrick, ele faz isso, faz aquilo outro, ele faz tudo de errado, ele não é digno para ser salvo. E Jesus vai virar para ele e vai falar assim, você tem certeza, ele é um pecador. E ele sabia disso. Foi por isso que ele entregou a vida dele a mim. Porque ele sabia que se dependesse dele, ele não conseguiria ser salvo. Mas quando ele dependeu de mim, ele alcançou a salvação. E por isso, Satanás, o meu sangue valeu pela vida dele. O meu sangue agora trouxe a salvação dele. E naquele momento, Satanás não tem mais o que dizer. Porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Então, Amém. nós concluímos aqui o nosso estudo, um panorama breve aqui do juízo.
nós então estamos vivendo no juízo final, mas eu gosto de dizer que ele é dividido em fases, né? Ali tem até no nosso gráfico aí. O juízo ele é feito em fases. Ele acontece o juízo investigativo, nós chamamos assim, a Bíblia não tem esse nome, mas só por questões didáticas. É o que acontece após, então, 1844, quando Jesus, então, passa para o lugar santíssimo. Ele começa ali a purificação, como nós lemos, a justificação do santuário. Então, até a volta dele aqui na terra. Entende? Então, Jesus está hoje no céu intercedendo por nós, pela nossa salvação. Hebreus capítulo 7, verso 25. Quando Jesus volta, então, entra-se na segunda parte do juízo, segunda fase, que é o juízo confirmativo, que foi o que alguns de nós já falamos aí sobre... Eu estou vendo no chat que piscando, se for alguma perguntinha, alguém me ajuda aí. Então, é a questão do juízo confirmativo. É Jesus confirmando, né? A nós, nos expondo o porquê e como que nós somos salvos, né? E ali o juízo executivo, que é o juízo final, né? A execução do pecado. Vocês lembram que nós estudamos lá o milênio, então vou só resumir aqui por causa do nosso tempo, mas então Jesus volta e há um período de 1000 anos. Para que é necessário esse período de 1000 anos? Para fazer essa fase do julgamento, que é a fase da confirmação. Um exemplo, eu chego lá no céu agora, chego com todos vocês, amém, louvado, eu quero ver todos vocês lá no céu, eu quero estar lá. Então, a primeira surpresa que a gente chega lá no céu é, olha, oxa, eu estou aqui, amém, louvado seja Deus por isso. E aí eu vou correndo para perguntar, mas Senhor, por que eu estou aqui? E aí Jesus vai me confirmar o porquê que eu fui salvo, você entende? E aí você vai olhar para o lado e vai ver aquela pessoa ali, oxa, rapaz, esse aqui está aqui, foi um pecador. Se depender de mim, ele está perdido, né, no nosso olhar humano. E aí Jesus vai falar, não, rapaz, esse aqui também foi um cara ali que foi salvo, porque ele entregou, apesar de todos os pecados dele, ele foi e entregou a vida ao Senhor. Entendeu? Ele entregou a vida, então ele foi justificado no sangue de Jesus. Mas aí você vai ver pessoas que não vão estar ali, aí você não vai entender, mas, poxa, aquele ali era um santinho, né? Como a gente costuma dizer, estava ali com a biblinha debaixo do braço, não está aqui. A Bíblia vai também dizer ali que nós vamos entender o porquê que essas pessoas não foram salvas. E ali, então, o juízo executivo, ele acontece após os 1000 anos. Então, a nova terra está descendo, né, como nós estudamos, e ali, então, os mortos ímpios ressuscitam, eles partem para a peleja, então, até que fogo do céu desce e consome todos eles. Mas para que eles precisam ressuscitar se eles já estavam mortos? Para entenderem o porquê que eles se perderam. Se alguém se perdeu e não sabia, ele vai ressuscitar para ter esse entendimento. Então, aquela pessoa que se perdeu, ele ressuscita depois desses 1000 anos para compreender o porquê que deles se perderem. Por isso que a Bíblia diz que toda criatura vai se prostrar perante aos pés de Jesus. Ninguém vai ser ali, passar pelo julgamento e vai ser condenado, né? Ou ali receber o galardão de forma injusta. Deus não é um Deus injusto. E o momento para nós termos a nossa aceitação de entregarmos a nossa vida ao Senhor é hoje, é agora. Algumas pessoas costumam achar que é só depois de 1000 anos que Jesus voltará, que vai ter uma segunda chance. Não existe isso. Se fosse assim, para ter uma segunda chance depois de 1000 anos, Jesus estaria sendo injusto com quem já morreu e não teve uma segunda chance. Por isso que Hebreus 3 e 4 vai dizer, hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai falar, eis o tempo oportuno para a salvação, eis agora o tempo da sua salvação. Jesus, quando foi à casa de Zaqueu, Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se converteu, apesar de todos os pecados, ele se entrega ali a Jesus, Jesus fala, Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Ou seja, o tempo da nossa salvação é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ou seja, buscar o Senhor e buscar a sua salvação. Amém? Então, o nosso compromisso de fé. Você deseja obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos? Deixa eu ver as mãozinhas aqui, eu vou até tirar a tela aqui agora. Quem aqui deseja? Deixa eu ver a mãozinha. Amém. Sim. Vamos lá para o segundo.
Amém, isso aí. Pode falar sim, digitar no chat amém, levante a mão. Agora a perguntinha mais importante que você esquecer tudo do estudo, você tem que gravar isso aqui. Você aceita Jesus como seu Salvador e o constitui advogado em sua vida? Sim? Sim. Cadê a mãozinha pro Sim. alto? Amém. Sim. Eu quero orar por você, tá bom? Sim. Eu vou orar, se depois que você orar tiver alguma dúvida, pode também perguntar aí, ok? Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque hoje nós aprendemos que estamos no meio de um julgamento. Nós somos os réus. O inimigo, ele é o nosso acusador, como diz lá em Apocalipse. Mas louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor Jesus é o nosso juiz. E, acima de tudo, ele é o nosso advogado. Ele deu a vida por nós, ele morreu por nós e ele intercede por nós para que nós tenhamos também uma vida transformada. Os anjos estão ao nosso lado, nos chamando a atenção, sendo a nossa testemunha. A Bíblia diz que a lei de Deus, a palavra de Deus, é como nós seremos ali baseados no momento do julgamento. É onde nós teremos ali, então, a nossa base para esse julgamento. Mas o mais fantástico de tudo, Pai, é o que a Bíblia diz, que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo muitas vezes com as nossas lutas, quando nós quebramos ali os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quando eu me arrependo verdadeiramente, sinceramente, e quando eu luto para não fazer mais aquilo, eu luto para estar aceitando Jesus, eu sou então justificado pelo sangue dele. Eu então estou sendo lapidado para o caminho da salvação. Ajuda-nos, Pai, a andarmos neste caminho maravilhoso. Não sei como está a situação de cada pessoa aqui nessa classe bíblica. Não sei se tem alguém aqui que precisa ainda entregar a vida ao Senhor, se está lutando, está sendo relutante. O inimigo tem tentado, acusado, e ele tem sido fraco, tem tentado desanimar, tem até descrente, Pai, da tua palavra, tem sido descrente do que o Senhor faz na vida dele. Pai, que em nome de Jesus, o teu sangue possa fazer a diferença na vida dessa pessoa, que o Espírito Santo possa convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo que está para vir, e que essa pessoa possa entregar a vida ao Senhor e também estar participante, recebendo, dentro em breve, quando o Senhor Jesus voltar, as vestiduras brancas, a salvação em Cristo Jesus. Nós aqui hoje tomamos essa decisão, Pai, de aceitá-lo. Então ajuda-nos a mantermos firmes e não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bom, Pastor Patrick. Pastor, Muito boa obrigado. Sim, irmã Maria Luísa. Quer perguntar? Não, eu pedi agradecer também porque eu estou me tratando, estou cuidando, né? Tem dia que estou bem, tem dia que eu ruim, estou Tá certo, e irmã. agradecendo Tá muito certo. Deus por tudo. Tá certo, irmã. Pastor Patrick, muito obrigado, porque hoje foi maravilhoso, né? Tivemos aí a participação, isso mesmo, não é? A gente pede aqui que todos participem, não importa. Ah, mas não tem problema. Eu vou dar a palavra já, Edinaldo. Eu sei que você quer fazer uma colocação aí. Perdão, mas o Edinaldo tinha levantado a mão e eu não dei oportunidade. Me perdoe, Edinaldo, mas pode fazer, ainda está em tempo. Ele vai fazer a pergunta aqui, mas eu quero agradecer a participação de todos. Isso é muito importante. O Jean, o irmão Edinaldo, que vai falar, a irmã Maria Luísa, outros mais aí que eu não lembro o nome, mas todos estão participando. Isso é muito bom, irmãos. Eu incentivo vocês a participarem, tá bom? Sim, irmão Edinaldo, pode fazer sua colocação aí. Pastor, é o seguinte, pastor, eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês aqui, aprendendo mais, né, relembrando o estudo, aqui, aprendendo, se edificando cada vez mais. E eu queria que pedisse, sabe, oração é por um irmão meu, viu? É o Marco, o nome dele é Marco. Ele tem esse problema com álcool, sabe? Alcoólatra. Você é da onde, Edinaldo? João Pessoa, pastor. João Pessoa, olha aí. Da Paraíba aqui. Eu tenho um familiar aí, meu irmão mora aí em João Pessoa também. Ah, é? É.
Aqui é da Missão Nordeste, tá? Eu faço parte da Missão Nordeste, né? Isso. Aí, pastor, Vamos o que orar acontece? sim pelo seu irmão aí. Como é que é o nome dele? O nome dele é Marco, viu? Marco. Tá ok. Vamos orar Marco pelo Rocha. Marco aí. Que Deus o livre aí desse mal, né? Desse vício, né? Que é um mal que assola aí. Tá bom? Obrigado, Bom, meus pastor. queridos, eu queria perguntar aqui à nossa coordenadora, a irmã Lidiane, né? E eu queria perguntar, irmã Lidiane, tem alguém novato hoje aqui? Porque eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, essa tela aqui. Nós vamos dar esse livro de brinde, ó, A Maior Esperança. Tá bom? Pastor Luiz Gonçalves, aquele chega mais perto. Tá bom? Então, irmã Lidiane, tem alguém novato aí para a gente entregar esse livro maravilhoso hoje? Sim, sim, nós temos pessoas que estão participando a primeira vez conosco aqui na classe bíblica online. Aqui nós temos a irmã Joana. Irmã Joana, vamos falando um por um, né? Irmã Joana, abre o microfone aí, diz para nós de onde a irmã está falando aí, para nós conhecermos. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Cadê ela, irmã Joana? Deixa eu procurar aqui. Ela está aqui ainda? Eu acho que ela já saiu. Saiu, né? Acho que ela já saiu. Não tem problema. A gente vai atrás dela aí para entregar o livro dela, tá bom? Que ela ganhou. Quem mais que está aqui conosco, Lidiane? Temos o que está escrito Multilaser. Não sei quem é o Multilaser. Multilaser. Eu estou vendo aqui o Multilaser. Deixa eu ver se eu ativo aqui o microfone. Não está ativando. Poderia abrir aí para nós e quer falar de onde você é, de onde você está falando? Não sei se está ouvindo, se está com dificuldade de ligar. Acho que não está ouvindo, né? Ou então está com dificuldade. Nós temos também a irmã Solange. Oi, quem falou aí? Eu falei para mandar uma mensagem aí, talvez ele veja a mensagem subindo aí. Manda uma aí então para nós, Vânia. Ajude aí. Mande uma mensagem para ele aí. Quem é, irmã? Irmã Silvana? Temos irmã Solange, a próxima. Solange. Solange. Irmã Solange, quer abrir seu microfone aí e falar conosco? Da onde que a irmã está falando? Isso. Sou eu, pastor. Ô, minha irmã, tudo bom? Tudo bem, boa noite para vocês. Boa noite. Foi ótimo o estudo de hoje, gostei muito. Seja bem-vinda, tá? Da igreja do Jockey. Ah, do Jockey. Ah, sim, agora eu lembrei, irmã Solange. Isso. Tá bom, seja bem-vinda, irmã Solange. Que Deus esteja aí, tá bom? E pode vir outras vezes, será bem-vinda aqui no nosso estudo, tá bom? Ai, que bom. Ok, irmã Lidiane, tem mais alguém? Temos a Suelane, mas eu também acredito que ela já saiu, Suelane. Suelane, eu também não estou vendo ela aqui. Okay, Temos a Luciana. Cadê a Luciana? Ah, tá aqui. Luciana, se apresenta para nós aí, Luciana. Diz para onde você está falando. Não sei se ela está me ouvindo. Não sei. Acho que não está ouvindo também. Mas seja bem-vinda, né? Se você estiver me ouvindo quando não está conseguindo falar. E depois nos procure aí no particular. Nós temos aí o nosso grupo, né? E você receberá o livro se você ainda não ganhou, tá bom? Quem mais? Depois Lidiane? eu vou falar com eles no privado. Ok. Temos também a Adriana Oliveira. Não, Adriana Oliveira Adriana Oliveira é minha esposa. Ela entrou hoje aqui. Está conosco aí. A família toda está acompanhando aqui hoje.
Temos a Verônica Rosestolato. Essa é a minha. Essa é a minha esposa. Entrou para acompanhar hoje também. As esposas estão acompanhando aí os maridos, né? Temos o irmão Aélcio. Também está pela primeira vez conosco. Irmão Aélcio. Cadê ele? Eu acho que ele até levantou a mão durante... Cadê ele? É que ele queria pedir ajuda para ligar o microfone. Eu acho que ele já saiu. Eu não sei. Eu acho que ele saiu. Já saiu, né? Mas ele assistiu todo o filme também. Tá, depois a gente vai procurar esse povo aí. Isso. Mandalva? Mandalva. Cadê, irmão? Isso. Mandalva, pode ligar seu microfone, Mandalva? Falar de onde a irmã está falando? Ou ela não está aqui também, né? Eu acho que muitos já estão saindo, né? Final da aula. Temos o Jean também. Jean, que participou aí. Jean já é de casa, né, Jean? A Verônica então, respondeu aqui. Foi um prazer participar da aula. A Verônica está respondendo. Então, Jean, você vai receber um livro, tá bom? Eu não estou te vendo aqui, mas você vai receber um livro aí, tá? Depois a gente vai entregar esse livro de maneira virtual também. A gente não tem condições de ir aí em Goiânia, né? Mas nós vamos mandar pelo seu WhatsApp um livro em PDF, que a gente tem ele editado, né? E aí você pode ler no seu celular, no seu computador, você pode ler esse livro da esperança aí, A Maior Esperança. Tá bom, Jean? E aí, semana que vem, volte também. A gente espera aqui de novo, fazendo suas perguntas. Tem mais alguém, Lidiane? Não, senhor. Só os novatos de hoje são só esses. Ok. Então, pessoal, tem aqui a irmã Maria fazendo um pedido aqui de oração pela filha Tânia. Nós vamos anotar todos esses pedidos aí, a gente vai estar orando, tá bom? Durante a semana, só para explicar a vocês que fazem parte do grupo, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, pede a Lidiane aí. Lidiane, coloca no bate-papo o contato para entrar lá no grupo do WhatsApp, né? Que aí as pessoas podem acessar lá e aí vão estudando ali. Nós mandamos cada semana um novo estudo bíblico. E semana que vem, irmãos, é a lição 14. Ah, pastor, mas eu não fiz as outras. Não tem problema, isso aqui vai ser um ciclo, né? Então você pode começar na 14 e continuar depois. Você vai pegar as outras lições, tá bom? Então, pastor semana Flávio, que vem... Sim, irmã Lidiane. E a Jéssica aí também. A Jéssica falou que é a primeira vez também que ela está participando. Ah, sim, Jéssica. Então, abre seu microfone e fala de onde você é, Jéssica. Ela está escutando? É Duarte Jéssica, é essa? Isso. Ela está dizendo que não consegue abrir. Ok, Jéssica. Então, passa depois aí, pega o contato dela que eu quero mandar, eu quero descobrir de onde ela é, né? Se for daqui de São Gonçalo, a gente consegue entregar. Se não, se for de fora, de outro estado, a gente manda virtual aí em PDF o livro para você. Oi? Não, é outra pessoa, né? Então, eu estava explicando que semana que vem nós vamos ter a lição 14, que fala as leis da Bíblia. Olha que legal. Será que tem mais de uma lei? Será que são várias? Será que são 2, 3? Será que elas foram abolidas? Né? Será que foram descartadas? Então, a gente não perca. A semana que vem está imperdível. Se você quisesse perder, você tinha que perder hoje, né? Não perca hoje, não. Você vai ter que fazer semana que vem também, porque vai estar imperdível. Tá? E orem, porque no dia 30 a gente vai ter a lição do dia 29 e a gente vai viajar no dia 30, eu, o pastor Patrick, a irmã Dalva, o irmão Nilson, que é outro instrutor bíblico também, e que vamos lá para Guarapari, nós vamos fazer um batismo, irmãos, olha que legal. Nós vamos fazer um batismo lá no Espírito Santo, em Guarapari, representando o estudo bíblico que a gente faz aqui no nosso grupo, olha que legal. Então, se você, não sei como é que vai ser o acesso, se vai ter no YouTube, se for no YouTube, eu vou mandar o link para vocês,
vou mandar para o Ricardo para ele botar no grupo do WhatsApp e vocês assistirem ao vivo esse batismo. A gente vai ver lá como é que vai ser. Eu acho que vai ter uma transmissão ao vivo, tá bom? Então, orem pela viagem, orem por esses batismos. Você que está estudando, já vá pensando nisso, né? A preparação para a entrega a Jesus, a gente vai ver a importância do batismo ali mais para frente, tá bom? Então, você é nosso amigo da esperança. Você não pode sair daqui sem essa bênção. Deus abençoe. Tem mais algum detalhe aí que eu esqueci, irmã Lidiane, Ricardo, pastor Patrick? Não? Só para avisar, pastor Cláudio, que eu postei lá no grupo já as imagens, né, que eu fui usando durante o sermão, para quem quiser dar uma lida depois, com mais calma. E postei o vídeo da Lucilene, né, explicando um pouco mais o detalhe lá do porquê que Deus mandou matar, né? E só fazendo ali uma referência, então, que eu não mencionei no estudo, com os últimos dias, né? Aquilo foi cenas do Apocalipse, que nós vamos ver no Apocalipse. Mas assista o vídeo que eu postei lá no grupo e os outros demais ali podem também assistir, lógico. É um vídeo um pouquinho longo, é 1 hora, mas ele é muito proveitoso para você ali entender, então, esse assunto também, ok? Deus abençoe a todos. Ok, pessoal. Então, já fizemos a oração, já estamos abençoados. Que todos tenham uma boa semana, que Deus abençoe vocês, tá? E que essa semana seja muito proveitosa, tá bom? Feliz semana para todos. Abraço para todos.